se eu estiver errado, o que o time conseguiu te entregar e não conseguiu te entregar nesse primeiro jogo, Jorginho? Fiquei com a sensação de que no fim do primeiro tempo, talvez tenha sido o melhor momento do Vasco ali, mas no segundo não consegue voltar no mesmo ritmo. Você concorda comigo? Não, eu só não concordo contigo que no segundo tempo a gente não voltou com o mesmo ritmo. Não, no início ali. Só no iníciozinho. Assim como no final foi bom, eu acho que a gente teve o segundo tempo melhor do que o Grêmio. Não apenas. A questão da posse de bola é sempre questionável, né? A gente sabe que não adianta você ter a posse de bola maior se você perde o jogo. Mas o mais importante para mim, né, eu falei para os jogadores, a gente sentir a dor da derrota, isso é muito importante. Não quero ver ninguém rindo, ninguém satisfeito, não estamos assim, de jeito nenhum. Agora, não abaixa a cabeça, por quê? Porque a gente está no G4, a gente acredita muito também o fator casa, que a gente está fazendo um excelente trabalho, a gente precisa melhorar fora, principalmente na questão da atenção, porque nós tomamos 2 gols com falhas nossas, né? Mas eu, como treinador, eu assumo a responsabilidade. A partir de hoje, eu tenho que falar que a responsabilidade é minha como treinador. Eu falei para eles, façam aquilo que realmente a gente está trabalhando. Foi terça, quarta, quinta, sexta e sábado, foram 5 dias de trabalho, que a gente conversou bastante, né? Vimos vídeos, conversei com muitos jogadores individualmente para que a gente pudesse melhorar cada vez mais. E a gente vai estar tratando naturalmente, internamente, as questões das falhas que aconteceram, porque são coisas que acontecem no jogo que não podem acontecer normalmente, principalmente contra um adversário com um potencial tão grande quanto o Grêmio. Então a gente só faltou no início, né? O que o time te entregou? Então, a gente, para minha felicidade, um lateral faz um gol, né? Um golaço, né? Num momento como aquele ali, o nosso lateral, né? O Léo fez um belo gol. E a gente começou muito bem, muito atento, essa era a nossa preocupação, mas tomamos 2 gols muito rápidos que não poderiam acontecer, mas é uma questão da gente trabalhar, da gente conversar, da gente organizar para que isso não aconteça mais. Só achei que a gente estava literalmente com a marcação um pouco distante, fiquei realmente preocupado com essa situação. Falei com a nossa segunda linha de marcação, que começa pelo lado direito ali com o Marlon, aí vem Yuri, Andrei e Alex, de que a gente precisava descer rapidamente essa segunda linha de marcação, porque eles jogam muito entre linhas, e foi o que aconteceu quando o Campas saiu. O Tassiano entrou fazendo um movimento que dificultava muito, sempre nas costas da nossa segunda linha de marcação, e eu até chamei, né, a atenção do Andrei e do Yuri, que eles tinham que acompanhar, não poderia deixar aquele momento ali para os zagueiros. Então, achei que a gente deu muito espaço para o Grêmio. Todas as vezes que a gente estava mantendo a posse de bola, a equipe cresceu bastante no jogo, né? E foi isso que aconteceu no finalzinho do primeiro tempo, né? Lá nos últimos 10 minutos a gente teve um controle melhor. Então é isso. O que me deixa a certeza é de que a gente fez um bom jogo. Poderia ter sido melhor, com certeza. Os erros poderiam ter sido evitados, mas a gente está no G4, a gente vai jogar em casa, é importante a gente fazer o dever de casa, sabe quanto é difícil, não tem facilidade, Náutico, estando na zona de rebaixamento, a gente sabe que cada jogo é uma história diferente, então o mais importante é que a gente entenda que a gente melhorou. Eu vi e observei muito mais os últimos 3 jogos do Vasco, e eu vi que não foi, mesmo ganhando, a gente não conseguiu ter um bom desempenho. E hoje nós tivemos um bom desempenho, porque jogamos contra uma grande equipe também. Então, só que contra uma grande equipe você não pode ter falhas como aconteceu. Mas é algo para eu corrigir, para acreditar, deixar o grupo realmente assim de que é possível nós alcançarmos o nosso objetivo. Jorginho, você estava falando agora do dever de casa, se eu não me engano, são 9 jogos, 5 em casa, 4 fora. Por que você acha que o Vasco tem tanta dificuldade de vencer fora de casa? É muito difícil de falar porque eu acabei de chegar. Né? Eu joguei contra uma grande equipe que é o Grêmio, né? Jogadores, com certeza, muitos jogadores, tanto do nosso quanto deles, jogadores a nível de Série A. Então, fica muito difícil. O que a gente percebe é que a gente não pode, de forma nenhuma, perder o controle diante de uma adversidade. É fundamental você manter o equilíbrio diante de uma adversidade. Então, quando a gente está falhando, ou quando a gente normalmente sai atrás, a gente não consegue uma virada.
E eu quero lembrar uma coisa muito importante, o Vasco é o time da virada. Então a gente precisa quebrar essa sequência. É difícil, mas é possível nós quebrarmos essa sequência de derrotas. E com certeza espero que a gente faça um grande trabalho em casa contra o Náutico primeiro. Pois é, Jorginho, boa noite. Minha pergunta vai nessa linha também. Faltam 9 jogos para terminar o campeonato, né? Uma reta final. Talvez o seu trabalho seja focar exatamente nisso, né? Que fazer esses jogadores acreditarem que é possível o Vasco vencer também os jogos fora de casa e principalmente conquistar o seu acesso. Você vai focar nisso, talvez até nesse mental, nesse emocional dos jogadores nessa reta final, para eles acreditarem que é possível conseguir o acesso? Sim, a parte psicológica é fundamental. Um jogador que tem um equilíbrio grande, ele consegue, como eu acabei de falar, superar as adversidades. Agora, não é só isso. Não é uma questão de vamos lá, temos que ganhar. Então, não é assim. A gente precisa se organizar. E a gente sabe que alguns erros precisam ser realmente assim, cancelados, para que a gente não sofra. Não sei se vai ter algum problema, mas para que a gente não sofra gols como a gente está tomando, né? Porque... Pessoal, precisa repetir essa resposta por causa da luz? Por favor, Jorginho, desculpa. Você estava falando que não é só isso, né? Não é só esse emocional, você também tem que se organizar. Exatamente. Eu acho que o lado emocional é fundamental, é importante a gente trabalhar, que são jogos decisivos, são 9 jogos decisivos, mas é muito importante a gente se manter equilibrado e se manter organizado taticamente. A gente não pode... Fiquei bem preocupado porque o Yuri veio tomar uma água, eu falei, volta logo, porque o Nenê estava na bola, o Léo estava na bola, e a gente acabou que o Yuri é o último homem, né? Então talvez aquele momento ali, nessa distração de vir tomar uma água ali, não que seja culpa de alguém, né? Se tem alguém responsável sou eu, mas nesse momento a gente sabia que tem que esperar a equipe se recompor, a equipe se organizar. Então são coisas que a gente pode, com certeza, mostrando vídeos, conversando, chamando atenção, a gente pode ter uma melhora, com certeza, sensível, que a gente alcance o nosso objetivo. Boa noite, Jorginho, tudo bem? O Vasco entrou hoje com uma formação com 3 jogadores mais pesados, eu diria assim, né? Com o Raniel, com o Alex Teixeira, com o Nenê. Uma formação que já em alguns jogos na Série B não tinha dado muito certo, talvez por serem jogadores que não tenham tanta velocidade. Você acha que o time melhorou com a entrada do Tubarão, do Figueiredo? O Ignaldo está voltando aí da seleção. É uma possibilidade isso, deixar um ataque mais leve para o próximo jogo contra o Náutico? Possibilidade sempre existe. A gente não pode se fechar diante de uma escalação, diante de uma definição de uma equipe. A gente tem que estar sempre aberto, e foi o que aconteceu. A gente percebeu que a gente precisava de velocidade pelos lados e força também. Então a gente colocou o Tubarão e colocou o Figueiredo. A gente acabou trocando porque o Tubarão é mais forte pelo lado direito do que pelo lado esquerdo. E as coisas começaram a acontecer, né? E inclusive, quer dizer, eu fiz uma substituição que normalmente eu não faço, sem treinar. Mas a gente não treinou o Figueiredo de lateral direito, mas eu já achei a necessidade, eu não queria tirar o Juninho de dentro, para botar ele como lateral direito, então trouxe o Figueiredo para colocar mais força ainda para o Palácio. Foi um pouquinho tarde, né? Já estava faltando aí, mais ou menos, já estava quase 42, ainda teve mais 6 minutos ali, ainda teve 9 minutos de jogo, que eu acho que o próximo também poderia ter dado mais um, porque eles retardaram bastante, os ganduras acabaram não repondo a bola no momento certo. Então, a gente tem que estar sempre aberto para aquilo que é melhor para o time, para aquele momento. Então, em relação a qualquer nível de substituição, só quero dizer que, mesmo como você diz assim, são jogadores que não são tão velozes, o Raniel fez uma grande partida, ao meu ver, né? Eu acho que se alguém discorda, eu vou ser veementemente contra, porque ele fez uma boa partida, ele conseguiu sustentar muito bem ali, ele conseguiu ganhar duelos importantes, mas chegou no momento que ele acabou cansando e a gente justamente fez a troca, assim como foi com o Alex. Não tiramos o Nenê porque ele estava muito bem no jogo, era um jogador que estava quase decidindo o jogo e por pouco, né? Foram 2 lances importantes, uma falta e uma finalização, que para mim, o Breno foi um dos jogadores fundamentais desse jogo, o goleiro deles, realmente teve uma participação excepcional, conseguindo tirar 2 gols quase feitos nossos. Então, a gente sabia trabalhar, não adianta a gente achar
culpado. Culpado sempre vai ser o treinador, bota toda a carga para cima de mim sem problema nenhum. Se tiver que mudar, eu não tenho medo nenhum. Eu já mudei vários jogadores, inclusive no primeiro tempo. Se tiver que tirar um jogador, a coisa não está acontecendo. Se tiver realmente mal e prejudicando a equipe, a gente tira inclusive no primeiro tempo, porque a gente, nesse momento aqui, a gente tem que pensar no Vasco. Não dá para pensar exclusivamente ou individualmente num atleta. O senhor falou que cada jogo é uma história. Hoje nós tivemos uma história bem diferente para o Grêmio e também para o Vasco. 2 estreias de velhos conhecidos. Como é que foi reencontrar o Renato? Se você trocar algumas palavras, a gente sabe que o Renato, né, eu tinha até a ideia de que ele era muito fominha na época dele, vocês têm algumas entrevistas, isso e aquilo. Hoje a história pendeu para o lado do Renato, mas ele também convocou a torcida. Foi uma quebra de recorde na Série B para o Grêmio. Isso influenciou e como é que foi esse reencontro para ti? Não tenha dúvida que a torcida sempre, né, tem um papel importantíssimo. Isso acontece lá em São Januário, todos que vão lá eles sentem essa pressão, mas a gente como atleta, a gente precisa, principalmente os mais experientes, não podem sentir tanto esse peso, né? Reencontrar o Renato é sempre muito bom, porque é um cara, além de ter sido um grande jogador, é um cara, uma figura com um coração maravilhoso, uma pessoa que eu sei da história dele, o quanto ele ajudou família, amigos e tanta gente que está em volta dele, e é um cara extremamente querido por todos, né? Já ver que ele conseguiu mudar o ambiente aqui como estava, e ele consegue realmente fazer isso porque é muito natural dele. Ele é esse cara que consegue agregar com facilidade. Isso era como atleta e agora como treinador. Lamento a gente ter perdido, né? Eu falei para ele até brincando lá, inclusive para todos aí do Grêmio, alguns que a gente conhece, né, diretor executivo, que o ideal seria um empatezinho, né? Já que os dois querem subir, né? Então hoje um empatezinho seria muito bom. Naturalmente para eles não seria excelente porque estão jogando em casa, mas é sempre bom reencontrar o Renato, sempre um papo muito bom, um alto astral lá em cima. E lamento naturalmente a gente ter perdido. Parabenizo ele, né, pelo trabalho feito. Eu tenho certeza que ele vai levar o Grêmio à Série A, assim como eu vou levar também o Vasco à Série A.